reunidos aqui no cenáculo de amor. Olá, queridos membros das comunidades de células. É uma alegria nos encontrarmos aqui e agora nesse começo de ano, a gente está no ano jubilar, proponho a vocês da gente refletir um pouquinho sobre a passagem que está iluminando como tema este nosso jubileu do ano 2025. O Papa escreveu uma bula, Spes non confundit, chama, e é esse versículo aquele que está iluminando todo este ano jubilar. E ele se encontra em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então olha aqui, que coisa bonita, né? É esse o versículo que deve orientar nossas reflexões durante todo este ano. Então, na hora que vocês forem ler o texto bíblico, sugiro que seja Romanos 5, versículos 1 até o 11. Então, do 1º até o 11, e fazer a reflexão sobre este texto aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente já vai voltar nele. Mas, antes de tudo, gostaria de falar então um pouquinho sobre o ano jubilar. A cada 25 anos, a igreja celebra um ano jubilar, um jubileu ordinário, assim chamado, porque a cada 25 anos ele é celebrado mesmo. O Papa, em 2015, celebrou o jubileu extraordinário da misericórdia, porque ele quis refletir sobre isso, né, na igreja, propôs. Tem algumas motivações que ele colocou também na bula do jubileu da misericórdia. E agora, no ano de 2025, como é um jubileu ordinário, então ele pensou como celebrar esse jubileu na igreja. E de onde que vem essa ideia de jubileu, né? Ela vem do Antigo Testamento, quando os judeus deixavam a terra descansar no 7º ano, porque foi o dia que Deus descansou na criação. 6 dias ele criou o mundo, e no 7º dia ele descansou, né? Então, o 7º ano, o judeu sempre deixava a terra descansar para depois voltar a plantar no outro ano. E aí, multiplicando 7 vezes 7 dá 49, no ano 50 também era um ano especial da graça, da misericórdia de Deus, onde era dado perdão, eram libertados os escravos, tem várias características que compõem um ano jubilar. E vem daí, então, desde o Antigo Testamento, essa ideia de celebrar o jubileu. E aí a igreja, a partir de 1300, não me lembro bem, começou também a celebrar anos jubilares, reconhecendo como um ano especial da graça e da misericórdia de Deus na vida do povo. Então, por isso que a gente se recorda das indulgências, fala-se muito de peregrinações, das obras de misericórdia, porque são formas que a gente tem de se encontrar com a graça de Deus. Então é como se o coração de Deus fosse tocado de modo mais especial ainda, mais terno, e dessa forma ele, com o olhar voltado para a gente, cheio de compaixão e misericórdia, ele derrama ainda mais seu Espírito Santo, cheio de graça sobre nós. Então essa que é a ideia do ano jubilar. E aí nós somos convidados, né, a peregrinar, a realizar as obras de misericórdia, a ir em durante a novena, participar da novena, na festa do padroeiro, e assim receber essas graças e sobretudo a indulgência, através dessas obras de piedade, né? Então, para a nossa reflexão, convido a gente a refletir sobre Romanos 5, 1 a 11. E aí este texto ele é bastante interessante, porque São Paulo fala para a comunidade lá de Roma e recorda que nós recebemos já a graça de Deus. Pelo batismo, a gente participa dessa graça, mas ela se desenvolve em nós se a gente é dócil à ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Senão a graça ela pode ficar lá um pouquinho adormecida no nosso interior, na nossa vida espiritual, e ela não se desenvolve, né? E aí São Paulo diz que a gente recebeu a graça, a gente está em paz com Deus, e nós glorificamos a Deus por causa disso, agradecemos a Deus por causa disso. Mas também glorificamos a Deus pelas tribulações que nós temos. Então olha que interessante, não só por causa da graça que foi derramada no nosso coração, na nossa vida, mas também por causa das tribulações que a gente passa. Por quê? Aí ele nos diz o porquê. Porque a tribulação gera a perseverança comprova a virtude, e a virtude, então, preenche a nossa vida de esperança. Essa virtude comprovada. Porque a gente vê que a gente consegue superar
todos os sofrimentos, desafios, tribulações que aparecem na nossa vida pela ação do Espírito Santo de Deus que está em nós, e isso nos fortalece na nossa caminhada. Então é um texto muito bonito por causa disso também, que nos recorda que, não obstante as dificuldades que a vida nos apresentar, o Espírito Santo de Deus está em nós e a gente então tem que ter a esperança como algo que nos sustenta nessa nossa caminhada. E aí é importante também a gente se recordar que a esperança para o cristão, ela jamais é algo assim parado, né? Ela tem que ser algo em movimento. Então é esperar, trabalhando para que aquilo que a gente espera se torne realidade. É o que Dom Bosco dizia: eu quero vocês felizes no tempo e na eternidade. A felicidade que a gente vai ter no céu, ela é inigualável, mas a gente pode viver um pouquinho dessa felicidade aqui na Terra. E como que a gente faz isso? A gente tem que trabalhar para isso. Então a esperança cristã funciona dessa forma. A gente não pode ficar parado, né? A gente tem que estar em movimento para que o Espírito Santo de Deus entenda que a gente realmente quer viver a partir dessa esperança que preenche o nosso coração, que é o próprio Jesus Cristo. Então aí a gente se encontra nesse texto com diversas palavrinhas chaves da vida cristã: a graça, a paz, as tribulações vencidas, a perseverança, a virtude comprovada, a reconciliação, o amor de Deus, o Espírito Santo e a esperança. Então, que essas palavras possam fazer parte de todo o nosso ano, que a gente agora também entrega nas mãos de Deus, de todos os nossos encontros durante esse ano, e a gente possa sentir renovar realmente essa esperança na nossa vida. E aí finalizo essa breve reflexão com este versículo: ora, a esperança não decepciona. Por quê? Porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amar, ser amado, saber ser amado por Deus é algo que faz com que a esperança seja renovada na nossa vida. Aí, para a nossa reflexão em grupo, sugiro então 3 perguntinhas e depois uma proposta para vocês, tá bom? A primeira é: como que você tem vivido o seu batismo? Você se recorda que dia que você foi batizado? Celebra esse dia? Você tem deixado com que o Espírito Santo de Deus haja em você? Você sente que você é dócil à ação de Deus na sua vida? Ouve a palavra e procura colocá-la em prática? Aquilo que a gente reflete mensalmente ou semanalmente, melhor, né? Eu com vocês mensalmente, mas vocês semanalmente, tem feito a diferença na vida de vocês? Então, partilhar um pouquinho sobre a sua vida enquanto cristão batizado, sua vida batismal, a graça de Deus presente na sua vida. Como que você tem vivido o seu batismo na sua vida? Depois, a segunda pergunta é: quais são os sinais de esperança na sua vida? Ou o que te dá esperança? Renova em você a esperança. Aí você pode partilhar sobre a sua vida familiar, sua vida de trabalho, de amizade, na comunidade, sobre as células. O que renova em você a esperança e quais são esses sinais de esperança na sua vida? E depois a terceira pergunta é sobre a tribulação. Tem alguma tribulação, alguma dificuldade que você passou e que ao passar por ela, talvez naquele momento você não sentisse a força necessária para vencê-la, etc., mas deu tudo certo, e aí você sentiu que renovou a esperança na sua vida? Se tiver e você quiser partilhar, é algo também que pode ajudar o seu irmão, sua irmã aí na fé também a crescer, tá bom? Então são essas 3 perguntas, e aí a proposta, como a gente está no ano jubilar, nós somos chamados de peregrinos de esperança, e somos convidados a realizar alguma peregrinação. Então, que tal durante esse mês você ver algum dia, talvez com a sua família ou com alguns amigos, e procurar fazer uma peregrinação? Pode ser uma peregrinação mais complexa, né? Até planejada, de repente para ir até Aparecida e tal, mas pode ser por aqui mesmo. Tem as igrejas jubilar, em que a gente recebe a misericórdia de Deus. A gente chama de jubilar, mas não é que ela está celebrando um jubileu, né? Você está celebrando o jubileu da igreja. Então, que é a Catedral São Dimas, a Igreja São Judas, em Jacareí, Imaculada Conceição e a Igreja do Bom Sucesso, e as nossas igrejas matriz no dia do seu santo padroeiro ou de aniversário da dedicação, né? Então você pode fazer uma peregrinação até lá. De repente, por exemplo, no dia do padroeiro aqui, né? Um exemplo só. A gente sair lá do Vicentino Aranha, visita os lugares lá do Padre Rodolfo e vem até aqui.
com esse intuito de oração mesmo, ou daqui a gente caminha até a catedral e lá faz um momento de oração, participa da missa, ou adoração, ou então a meditação da palavra de Deus. Tente fazer isso com alguém, é importante para você, talvez com a sua família, e aí dê valor a algumas coisas. A peregrinação, ela pode ser feita de diversas maneiras, né? Caminhando, de bicicleta, ou não sei. Mas o ideal seria que fosse caminhando mesmo. E aí você procurar dar valor a 3 coisas, que a caminhada, a peregrinação nos recorda. Primeiro, o valor do silêncio, depois o valor do esforço e terceiro, o valor da essencialidade. Aí pensar um pouquinho ali, né? Viver essa experiência de silêncio e de esforço e pensar naquilo que é essencial para você na sua vida. Né? Não que é importante, mas que é essencial, né? Mais do que importante, tá bom? Então tente fazer essa experiência ali, se você participar da missa, tiver confessado ou se confessar e comungar, rezar nas intenções do Santo Padre, aí você obtém também uma indulgência, que pode ser para você ou você pode dedicar também a alguém seu familiar, algum ente querido que já partiu também dessa vida, tá bom? Desculpa ter falado meio que bastante aí, mas para a gente começar esse ano bem, também refletindo juntamente com toda a igreja sobre essa esperança que deve preencher os nossos corações. Vamos receber a bênção de Deus então para o nosso encontro e assim também entregarmos nas mãos do nosso Senhor toda a nossa vida, tudo aquilo que somos e temos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e que vos ama, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, gente.